Senhoras e senhores, está começando mais um Mindcast, um podcast de marketing e vendas para os advogados e advogadas aí do Brasil. Bom, e no episódio de hoje a gente vai aprender muito com a trajetória de duas advogadas que estão nas trincheiras do dia a dia da advocacia, assim como você, encontrando caminhos para escalar a advocacia, para gerar melhores resultados e para gerar mais impacto também para os seus clientes. Então, a gente vai conhecer um pouco da trajetória e como elas principalmente construíram tanto os seus escritórios quanto as suas carreiras no mercado de compliance corporativo, né, especificamente. E todo o bastidor por trás de uma empresa que elas fundaram juntas também, né? E como que elas utilizam estratégia de marketing e vendas para fechar mais contratos nos escritórios delas e também para essa empresa, tá bom? Então, estamos aqui com Cecília Romero, advogada especializada em privacidade dos dados, gerenciamento de risco e compliance, coautora do livro Mulheres Compliance na Prática e professora da ESPM. Seja muito bem-vinda aí. Obrigado, Cecília. Obrigada, Vitor. Show de bola. E Larissa Mosserinho, advogada especializada em direito empresarial, governança corporativa e sustentabilidade corporativa e coautora do livro ESG, Cisne Verde e o Capitalismo de Stakeholders. Esse título me pegou, tá? Mas seja bem-vinda, Larissa. Obrigado por aceitar nosso convite também. As duas, gente, elas são fundadoras também da empresa Be Right Brasil, uma empresa de consultoria em ESG, focada em gerar impacto positivo nas organizações através da sustentabilidade e também da transparência. Então, o papo vai render muito. Fique nesse episódio até o final, porque vai render muita coisa. Vamos apertar aqui para soltar o segredo. Bom, meninas, primeiro uma honra, né? Porque, para quem não sabe, elas acreditavam falando sobre isso aqui nos bastidores, elas vieram lá de São Paulo até aqui só para gravar um podcast, cara. Então eu tô até me sentindo mal, que a gente não comprou um presente. Eu achei que elas estavam aqui de bobeira, não tive nem me avisou de nada, mas depois nós vamos tentar dar um jeito nisso aí. Mas primeiro, obrigado, viu, gente, por terem uma honra de verdade ter vocês aqui com a gente, tá? Bom, para a gente começar, então, a gente sempre começa falando um pouquinho sobre a trajetória, né? O que exatamente levou vocês até o ponto que vocês estão hoje, como começou, né, vocês e a carreira de vocês na advocacia e dentro do mercado de compliance. Então, se vocês puderem se dividir um pouquinho, conte um pouquinho para o pessoal até conhecer um pouco mais vocês. O que levou vocês a abrirem um escritório boutique? Por que advocacia? Por que o mercado de compliance? Então, tem um contexto, um overview assim, sobre a carreira de vocês nesse início. Legal. É uma honra aqui, Vitor, estar com você, estar no podcast. Falando um pouquinho da minha trajetória, eu já estou em compliance há 11 anos, foi logo na aprovação da Lei de Corrupção Brasileira ali em 2013. 2014, as coisas começaram a esquentar muito, que é a Operação Lava Jato. Na época, eu trabalhava no escritório grande, trabalhava no Matos Filho, e os próprios clientes de óleo e gás, que eram os clientes que atendia, começaram a demandar compliance para continuar prestando serviço à Petrobras. A gente viu a Petrobras sendo investigada, eles estavam ali no início da implementação do Código de Ética e Conduta, e eu comecei a amar a área. O meu chefe, o sócio, viu que eu tinha aptidão, e eu sempre tive uma coisa meio detetive dentro de mim. Até hoje eu sou assim. E eu gostava, fazia as coisas, eu queria fazer mais. E surgiu uma oportunidade de participar de uma grande investigação internacional envolvendo a lei americana, o SFI, que é a lei de anticorrupção americana, isso em Chicago. E eu grávida, que nem Larissa está hoje. E eu falei, claro, vamos embora. Não pensei duas vezes. Tanto de ideia de Chicago para os filhos, descobri morando lá. E aí... Eu fiquei de vez na compliance, participei da investigação, claro, uma participação pequena, porque já tinha ali, estava em celebração um acordo de aliança para o Departamento de Justiça americano, com a CVM americana, que é a SEC, então eu pude observar, então falei, bom, vai ser meu primeiro trabalho em compliance, assim, verdadeiramente só compliance, já era um trabalho muito grande, então eu vou observar o meu chefe, né? Então, eu observava como eles investigavam, como eles entrevistavam as testemunhas, e aquilo me fascinava. Eu me sentia no fio, eu falei, eu quero mais isso na minha vida. E eu sempre gostei de extrair a verdade das pessoas, né? E como eu tenho essa coisa meio detetive, eu sempre queria a fundo. Então, eu gostava de fazer perguntas que ninguém fazia, eu gostava de pegar coisas que ninguém pegava, provas que ninguém estava pensando. Então, isso foi evoluindo. Eu continuei nos Estados Unidos um tempo, cheguei a fazer uma Lava lá em Lula, focado também em compliance. Eu vi o crescimento dessa área no Brasil, a gente está falando aí do auge da Lava Jato, né? Fiquei morando nos Estados Unidos um tempo, quando voltei para São Paulo, voltei para um cargo de diretora jurídica e diretora de compliance. E aí, para ser muito sincera, eu vi um pouco de frustração, porque eu queria escalar a compliance. Não é sempre que tem uma investigação, né? Envolvendo também, né? Porque imagina se sempre tivesse uma investigação na empresa, toda a investigação, então... Eu comecei a implementar o compliance dessa empresa e eu cheguei para o teto muito rápido. Eu já tinha feito código de ética, já tinha feito política de corrupção, comecei a fazer todos os manuais,
treinei todo mundo e eu acho que, né, era natural que eu chegasse no meu teto rápido. Cheguei faz muito LGPD, então eu tinha esse foco na empresa de tecnologia e eu queria escalar o programa de integridade, a maior número de empresas possíveis, porque eu via a ética por trás daquilo, quanto de retorno também à própria companhia, o retorno financeiro que isso trazia a longo prazo. Então eu faço muita conexão com compliance e melhor a balança da companhia. Se eu for pensar, tem muitas companhias que estão no PDD, que é a provisão para identidade de distribuidor alta, que dão crédito, por exemplo, background check. Então eu ficava sempre fascinada com esse mundo, mas eu chegava no teto muito rápido e o meu chefe sempre falava, olha, filha, vamos focar aqui, somos societários, já fez todos os treinamentos, ninguém aguenta mais falar de diversidade e inclusão. Então eu fui empreender com essa veia de escalar o programa de integridade para muitas empresas. Então é o principal motivo de empreender, né, de começar um escritório de advocacia. E tive a felicidade de conhecer Larissa Mocelli no evento de lançamento do livro que ela pautou. Foi assim que a gente começou a vivar os nossos poderes. Vou deixar a Larissa se apresentar e falar, mas uma história de filme também. Vou resumir ao máximo aqui para não ficar prolixo, né? Eu sou capixaba, fui do Espírito Santo para trabalhar num escritório pequeno, assim, né? Até pela região, né? Eu morava na capital, em Vitória, apesar de ser de Guarapari. E eu já estava assim, a cidade não me cabe mais, eu preciso fazer alguma coisa. E disparei currículo para tudo que era lá do Rio, São Paulo, enfim. Na verdade, São Paulo não, mandei para o Rio e aí uma conhecida que não tinha nem muita, assim, sabe, conexão, uma coisa bem aleatória, falou assim, olha, tem uma vaga em tributário, mas não é no Rio, é em São Paulo. Eu ouvi a palavra São Paulo, tributário eu nem ouvi muito bem. Porque até então, tudo que eu fazia era muito na área de criminal, penal. Eu também sempre tive essa vertente investigativa. Eu gostava, né, dessa parte mais humana. Tinha feito uma especialização também em ciências criminais. Só que eu vi São Paulo e falei, vamos São Paulo. Em 5 dias eu estava em São Paulo. Fiz a entrevista, era um grande escritório também de Chara Advogados, né, um dos maiores também do país. E foi, assim, um alinhamento interplanetário, porque eles estavam precisando muito de alguém, eles gostaram da minha entrevista, da minha postura e tal, e falaram, você consegue chegar essa semana ainda? Eu falei, tô aí. Eu fui de mala e fui, avisei a minha família, ninguém entendeu nada, achou que eu estava indo fazer arte cênica para Paulista, mas no final deu certo, e foi. E eu cheguei... Assim, apesar de ter sido uma boa aluna na área de direito tributário, não era uma área que eu tinha atuado. Eu falei, já que eu não tenho a base técnica, a base tenho, mas não tenho a experiência prática, eu vou dar tudo que eu tenho. Então, isso né, para o mundo jurídico é muito importante para todas as áreas, né? Mas as pessoas às vezes acham que elas só vão se desenvolver quando elas estiverem fazendo o trabalho que elas sonharam, que vai caber com todos os critérios. E eu já penso ao contrário, né? Eu vejo que aonde você estiver, você tem a oportunidade de aprender e de trazer coisas, mesmo que às vezes não seja naquela área que você sonhou ou pensou. E assim foi. Eu trabalhava muito, né, como Cecília também, 14, 15 horas por dia. Então, nas avaliações eu me saía muito bem, porque tinha muita iniciativa, proatividade, e eu corri atrás da base técnica. Entrei numa pós na GV e fui correr atrás do que era necessário para desempenhar aquela função. Fiquei nesse escritório durante 3 anos e meio. E eu era tipo o santo expedito do escritório, assim, todas as causas impossíveis vinham para lá. Então, que ninguém conseguia resolver ou que fosse fora de São Paulo, e todas as M&As e due diligence caíam em mim. Então, eu fui fazendo tudo. Eu falei, eu quero as coisas mais difíceis, as coisas mais problemáticas, eu quero resolver tudo porque eu quero aprender. Rodei esse Brasilzão, trabalhei com clientes muito bons, com fibra e celulose, Yamana, Mineradora, participei da operação do Pão de Açúcar, Via Varejo. Entrei em várias coisas muito legais, sou muito grata ao escritório, só que chegou um momento que eu queria algo mais, né? Eu queria ir para outras áreas, eu queria desenvolver novas coisas e, ao mesmo tempo, eu disse, cara, você já faz muito bem o que você faz, a gente também não quer te tirar
para testar você numa outra área e perder você aí. Então eu fiquei nesse tempo ainda refletindo. Na época não era tão comum e tão banalizado como hoje. Eu fiz um processo de coach e nesse processo eu decidi empreender. Então isso eu estou falando de 2015, mais ou menos. Eu estava com uns 27 anos. E saí com a cara e com a coragem, com minhas 2 estagiárias, um sonho, uma vontade de vencer, mas não sabia nem muito bem como. E aí, a partir daí, começamos o escritório, você em advogadas, as coisas foram acontecendo. Como eu tinha tido muita exposição, principalmente com clientes, a mercado, nesse trabalho que eu desempenhava, quando as pessoas souberem, é muito legal. As pessoas acham bacana você estar empreendendo, então todo mundo tentava me ajudar de alguma forma. Nossa, a menina é nova, assim, empreendendo. Então me indicavam clientes, e eu fiz várias também coisas de prospecção e tudo. E fui conseguindo ir ali rompendo no escritório mesmo, no dia a dia. E naturalmente tive a graça também de continuar atendendo grandes clientes, mesmo estando no escritório boutique, né? Pela natureza daquilo que a gente executava. Então isso também me deu muito know-how e o mercado também foi me direcionando para onde eu via que as oportunidades estavam caminhando, né? Eu gosto sempre de estar na frente. Então, eu comecei a enxergar essas mudanças de mercado, a área de governança, compliance, a due diligence, querendo ou não, é uma parte fundamental do compliance. Então, tudo isso foi me direcionando para a gente chegar até hoje aí na Virate. Legal. Show de bola, gente. Muito, muito bom. Então vamos só entender antes de eu partir para a próxima pergunta esse detalhe. Como é que vocês se tornaram sócio? Como é que esse negócio aconteceu? Pelo que eu entendi, então foi no lançamento de um livro. Exatamente. Mas como é que foi isso aí? Conta um pouco dessa história de filme, né? Olha, Vitor, sendo muito sincera, eu acredito que Deus não une pessoas, une propósito. Porque no dia que eu conheci a Larissa, eu parei o carro, estacionei, e eu já tinha essa ideia de fundar o escritório, mas acho que como todo mundo, principalmente de novo, está começando, tem medo. Né? Então é muito importante a gente falar as sinceridades aqui, porque muitas vezes há muita vaidade e pouca verdade. Então eu juro pra você que eu pedi um sinal para Deus. E dá um sinal que é isso, é o empreendedorismo no meu caminho. Daí o pessoal faz parte de um grupo chamado Compliance Women Committee. Né? São 500 mulheres do Brasil inteiro, um grupo grande no WhatsApp, com uma organização 1000 mensagens por dia, um grupo bom, também uma boa fonte de indicação de clientes, e elas falaram, hoje vai ter um lançamento de livro GSG. Eu já estava querendo fazer, né, o escritório focado em compliance e governança corporativa e já vi o crescimento de ESG muito atrelado à governança. Eu falei, vou nesse lançamento, era perto, até na minha casa, no shopping perto, parei o carro no estacionamento e parei nesse dia e falei com Deus. Falei, olha, se for para realmente eu viver no empreendedorismo, né, largar, né, o meu carro de letras jurídicas, letras compliance, me deu um sinal. Eu subi na livraria. Eu não esqueço esse dia, na livraria do Shopping JK. E a primeira pessoa que eu bati o olho foi a Larissa. E aí não deu, acho que 3 ou 5 minutos de conversa. Ela falou assim, não, eu comecei a escola muito nova. Aí eu já gelou, assim, um pouco. Eu chorei. Aí eu volto, meu corpo volta a gelar de novo. Porque foi, assim, coisa de 5 minutos. Parecia que a gente tinha combinado. Parecia que Deus tinha combinado com ela. Assim, fala com a Cecília que ela tá no caminho certo. E ela foi me contando, não, abri um escritório de advocacia muito nova, hoje o escritório atende grandes clientes, grandes cômodas, ela falou da açaí, falou da Total, grandes clientes. Eu falei, gente, eu fiz as contas, olhava pra Larissa e falei, tem mais ou menos a minha idade. Mas você tava tendo um filho e eu tava assim, e me chamou muita atenção, porque dentro das coautoras do livro Capitalismo e ESG, que a Larissa estava lançando, ela era mais nova de todo mundo. E eu me identifiquei também, porque eu sempre fui mais nova em tudo, que eu resolvi criar, até na minha própria família, saí de casa muito cedo. Mesmo minha família ótima e tal, mas eu sempre fui muito pioneira nas coisas. E não tem nenhum histórico na minha família inteira de empreendedorismo. A não ser meu avô, assim, muitos anos atrás. Então, esse sinal para mim foi muito importante, né? Porque ninguém poderia me orientar, né? Tava todo mundo também um pouco assustado quando eu decidi. Gente, é isso. E eu vou escalar o programa de integridade. Quando eu falei isso, é bom ressaltar que o foco do compliance migrou da anticorrupção para um foco mais em pessoas, né? Acabou a Lava Jato, então teve diversos movimentos dentro do compliance, que o foco não é mais a celebração da boa experiência, né? O foco está cada vez mais em treinamento de pessoas, diversidade e inclusão, ESG. Então, muita gente, quando eu falei que eu ia viver escalando o programa de integridade, falou, dessa forma, tem um acordo de leniência para celebrar no Brasil mais, né? Mudança do governo, eleições e tal.
Então, o fato da Larissa de ter me falado de cara, sem eu ter perguntado e combinado com ela que ela tinha uma escritório de advocacia que já estava fazendo isso há muitos anos, tinha dado muito certo, e queria focar em governança corporativa, foi a frase que ela usou. Mas eu estou em outra fase agora na minha vida, eu quero focar em governança corporativa. Daí a gente se grudou para sempre. Faz um ano isso. É legal. História de filme. Cara, que loucura, hein? Louco mesmo. Então, assim, gente, só para fazer um gancho para a gente fechar esse quadro, esse arco da trajetória de vocês, eu sempre gosto muito de trazer aqui o dia zero, né? Então, assim, como começou a história, se diz assim, cara, o primeiro dia, eu sempre gosto de lembrar, o primeiro dia que eu abri o escritório, o primeiro dia que eu abri a minha empresa, o primeiro dia que eu comecei a fazer o que eu faço hoje, porque é sempre uma loucura, né? Porque cada um vai para um lado, e eu acho que é legal pensar assim, porque muita gente pensa, eu tenho o sonho de abrir meu escritório, eu tenho o sonho de empreender, seja na advocacia ou de alguma outra forma, mas eu não consigo visualizar como começa, né? O primeiro dia ali, o que eu tenho que fazer, por onde eu vou. Então, assim, não existe uma resposta exata. Eu acho que o ponto que eu trago dessa pergunta é justamente isso. Mas então, como começou o dia de vocês, né? O primeiro dia, o dia zero, assim, tipo, cara, ok, estou com o escritório aberto, tá, vai começar hoje. E aí começa com o quê? Como é que é esse dia? Eu gosto desse assunto. Eu sou uma pessoa nerd. E quando eu resolvi empreender, é legal falar isso, para quem está nesse passo, tem dúvidas. Eu comecei a empreender não deixando de pagar as contas da minha casa. Então, eu já comecei a empreender com compressão de fluxo de caixa, né? Então, assim, tem um filho. Então, assim, quando você tem filho, você tem muitas despesas. Você tem que fazer cálculos, você tem que ser muito cuidadoso, né? Então, eu fui muito nerd. No meu primeiro dia, eu lembro como se fosse hoje. Eu fiz 2 planilhas Excel. E advogados, a gente precisa do Excel e a gente precisa falar em números, né? Então, eu fiz primeiro um DRE. O primeiro cafezinho que eu tomei, eu peguei todos os meus recibos, assim, até do estacionamento que eu tinha conhecido a Larissa. Peguei e falei assim, vou planilhar tudo. Eu vou fazer uma demonstração de resultado, porque meu escritório vai dar lucro. Eu vou entender qual é a margem de lucro. Eu vou entender o que eu estou gastando de despesa, onde que eu posso cortar, para onde que está indo. Primeiro dia, como se fosse hoje, eu tive um estagiário, que não está mais comigo, mas ele planejou para mim. E eu falei, não, ainda não tá bom, deixa eu fazer um DRE mesmo, né? Como eu vi as empresas fazendo M&A, né? Então eu olhava muito o DRE, eu olhava para dois e vou fazer um próprio. E fez 1 minuto, eu melhorei. E eu fiz sozinha também uma planilha de contatos, com 2 arquivos em Excel, eu me lembro como se fosse hoje. Vou planear todos os contatos que eu posso explorar um processo, posso explorar mais oportunidades comerciais. Então, eu fiz esses 2 documentos e atualizo até hoje. E eu acho que eu tenho, também na Bright, eu também falei, vamos fazer o nosso DRE. Eu sou muito empolgada com números, porque eu acho que números são importantes, né? Eu falo tanto isso para os meus clientes e eu tenho que aplicar isso na prática, né? E eu vejo muito, eu gosto dos números porque eu vejo o crescimento pouco a pouco do escritório, né? Eu vejo o escritório que está no X, agora não 2X, é um 3X. Eu vejo também, fico muito atenta às minhas despesas marcas, porque eles são uma despesa que acontece em todo o negócio. A gente precisa entender se está gerando resultado, se não, qual é a estratégia, o que mudar na estratégia. Então, foi isso. Esse foi meu primeiro dia, mas deixa aí a Larissa contar. Eu sou um anti-exemplo. Não, mas assim, eu não vejo assim um dia específico, porque quando eu decidi que eu iria empreender, eu ainda estava trabalhando. Então, foi um período ali de 6 meses que eu fiquei de transição e entendendo, mas algumas coisas eu vejo como relevantes. A primeira delas é que a gente tem o costume de achar que a gente precisa das condições perfeitas para começar a fazer qualquer coisa. Perfeito. Como eu estava ainda trabalhando, eu falei, o que eu posso fazer mesmo estando trabalhando? Então, eu comecei a planilhar meus contatos, eu comecei a organizar quais seriam meus serviços, eu comprei os meus domínios de site, eu mandei fazer uma identidade visual, num lugar bom, uma identidade que me representasse. Até por isso, depois eu abri uma empresa de marketing, né? Mas assim, eu sempre tive essa coisa com a forma das coisas também, não só o conteúdo. Porque a identidade visual, se você for analisar pelo parâmetro assim, financeiro, não sei o que, você não vai lá. Você consegue empreender sem ter um logo, por exemplo, né? Sem ter uma marca, sem ter... Pode. Só que quando você tangibiliza aquilo que é o seu sonho, você olha assim, você fala, caracas, é o seu primeiro passo que você enxerga que você tem um escritório, entendeu? Antes as pessoas lugar físico, não sei o que, hoje isso já está mais mitigado, mas eu também não tinha lugar físico. O lugar físico era o office do prédio onde eu morava.
Então, isso me assombrava também, né? Tipo, nossa, eu sonhava que o cliente vinha e era minha casa. E eu acordava. E aí eu descobri, eu era aqui o tempo inteiro, eu tava mudando esse meio do sofá. Então, eu fui fazer dessas pequenas coisas, mas fiz também essa planilha de contatos, eu fiz, e a identidade visual foi muito importante para mim. Tanto que quando eu saí e mandei meus primeiros e-mails, que eu já vinha conversando com algumas pessoas, nossa, mas você já tem um e-mail, você já tem um site? Isso chamou atenção, porque eu já estava com tudo certo, com o site, com tudo. E isso traz aquele peso de, tipo, é real. Primeiro, você está investindo um dinheiro, você está comprando um serviço, e aí você vai queimando seus navios, né? Você não tem mais para onde voltar. Você vai assim, nossa, eu tenho que fazer isso aqui dar certo, então... Mais ou menos por aí. Cara, animal, eu acho que até para complementar o ponto de vocês, uma coisa que eu vi que eu achei bem interessante é que advogado ele é um prestador de um serviço profissional, assim como um litista, assim como um médico, né? Ele é profissional no serviço que ele oferece. Então, ele se especializa naquilo e é uma coisa que tende a ter um certo nível baixo de profissionalização da própria execução da coisa, né? Então, assim, a maioria dos escritórios, assim como médico, assim como dentista, se você for perceber um padrão, eles são um pouco profissionais. Eles não têm sistema, eles não têm, sabe, aquela profissionalização da coisa, do escritório. Meio artesão, né? Exatamente. Eu acho que quando você caminha para uma coisa mais profissional desde o início, você já passa uma imagem para quem você está gerando um contato ali. E pegando o exemplo da Larissa, né, ela sempre foi o front da conversa com os clientes nos outros escritórios. Isso representava uma imagem da Larissa, assim, tipo, cara, ela é a pessoa que resolve as buchas, né? Então, assim, quando ela migra para um escritório agora, essa imagem é carregada junto com ela. Sim. Então, eu acho que é a mesma lógica para uma marca. Quando você cria essa associação de uma profissionalização, você só não, né, faz o teu escritório, essa lógica, claro, mas principalmente também porque você passa confiança. Um negócio tipo, cara, é uma coisa, não existe, tem um e-mail, tem um site, tem uma coisa que é uma empresa, vamos pensar assim, né? Então aí eu acho que tem essa visão que é bem bacana. E eu sempre também pensei muito em termos de imagem também. Quando eu trabalhava no escritório, né, de outras pessoas, o pessoal achava, nossa, aí você vem arrumada, parece que ela é a dona do escritório. Eu falava, receba, é isso mesmo. Isso é importante. Pensou corretamente, porque a gente tem que ir criando a realidade que a gente espera. E num cargo jurídico é muito de confiança. Pessoas contratam pessoas no final do dia. Pode ser eu atendo a Adidas, Total, né? Você vai conversar com alguém, vai ter uma pessoa do outro lado. E essa pessoa tem que olhar para você e com a sua cara tem essa questão de energia. E aí, quanto mais fake você é, tentando fazer um personagem e ser o técnico, você distancia, porque a pessoa ela às vezes não sabe nem porquê, mas passa uma coisa falsa. E às vezes é você querendo se montar demais e passar uma imagem de uma coisa que você não é. Então é legal você pegar até os seus defeitos e as questões que você tem, até profissionais, e utilizar isso a seu favor. Então, eu peguei, por exemplo, esse exemplo de estar na minha casa, estar no office do escritório, eu já tinha um discurso, caso alguém pergunte alguma coisa, isso reduz o seu preço, o seu honorário fica mais barato por causa disso que se eu tivesse com um lugar com uma pedra de mármore. Então, é que hoje é muito mais comum, né? Os escritórios estarem. Mas em 2015 era assustador. Você foi pioneira mesmo. Hoje já conheci que depois, rapidamente, assim, 6 meses a gente já estava com um lugar nosso, mas assim, esse início, né, que você está entendendo ainda, foi bem isso. Show de bola, gente. Legal. Então vamos falar um pouquinho sobre o mercado que vocês atuam hoje, falando de compliance, né? Como a própria Cecília comentou, passou a ser uma coisa diferente do que era o propósito inicial, quando surgiu, né, o termo compliance, né, e tudo mais. Então, hoje, o que leva vocês a atuar ainda nesse mercado? O que vocês acreditam, principalmente, pensando do ponto de vista de negócio? O que faz hoje a empresa, um escritório de advocacia, ser contratado para resolver um problema de compliance de empresa? Geralmente, qual é esse problema? O que leva um empresário ou uma empresária a contratar isso? Será que é isso que leva ela ou ela que é abordada e não sabia que existia essa dor? Como que é esse mercado para vocês, especificamente, nessa linha? Legal, né? Adoro essa pergunta, porque, como eu falei, eu acho que o compliance migrou bastante foco. Anticorrupção, somente do Código de Ética e Conduta, da política de anticorrupção, antifraude, para um foco em pessoas, para treinamentos contra assédio, moral, sexual, bullying. Então, tem toda uma questão de comportamento humano. Eu sempre amei pessoas, então sempre me casou muito bem o compliance com o Malu. Porque além de ser um pouco detetivo, eu sempre gostei muito de pessoas. Então,
tem tudo a ver com compliance. Você entender o que leva uma pessoa a fraudar a empresa, né? Qual foi o motivo raiz, isso sempre me interessou profundamente. Então, os clientes que hoje entram no Romero Advocacia ou já tiveram um grande problema, fraude de corrupção, ou tiveram problemas de assédio. Também isso é muito comum. E são temas muito do compliance. Ou, muitas vezes, eles trazem para mim, olha, não tem canal de denúncia, mas eu estou achando estranho que ninguém utiliza. Eu já fiz canal de denúncia há anos. Então, deixa eu investigar, né? Deixa eu investigar. Primeiro, o canal de denúncia, gente, é online ou é um 0800? Porque eu estou em 2024, ninguém quer falar no telefone com ninguém, pelo amor de Deus. O canal de denúncia tem que ser online, tem que ter o QR Code, tem que ser rápido, simples, fácil de iniciar. Então, são esses temas que normalmente levam à minha contratação, né? A contratação do Romero Advocacia. E quando a gente está fazendo um trabalho de compliance, a gente vai falando também de governança corporativa, porque para eu tratar um caso de fraude de corrupção, eu primeiro preciso criar um comitê de ética. Isso já mete na governança da empresa, tudo vai fazer parte do comitê. Né? Quem são, como é que é a hierarquia daquela empresa, existe um duplo reporte, existe conflito de interesse. Então, eu já vou mexer muito na governança corporativa. Isso eu fui entender que era um passo também para vender o relatório ESG, e por isso eu segmentei junto com falar isso no negócio da B-Rides, né? E aí, com outro foco, também muito focado em marketing de comunicação, como é que a gente vai gerar um relatório que entregue um diferencial competitivo para esse cliente. Mas, normalmente, chegam até mim clientes que tiveram casos, às vezes pontuais, mas que resultaram em um prejuízo muito grande para a empresa. E muitas vezes eles não entendem a correlação entre compliance e o impacto do balanço financeiro. E eu gosto muito desse tema. Então, se um cliente ele já teve um problema de desvio, de fraude, de corrupção, ou um pequeno furto ou até funcionários que não devolveram computadores, eu sempre começo com o balanço da companhia. E isso eu acho que gera até uma surpresa positiva, porque poucos advogados são lembrados por verem números, né? E eu gosto de trazer números a temas que parecem entendidos, mas são muito práticos e refletem no balanço da companhia. Então, eu tive clientes que tinham problemas ali no PDD, que estavam dando crédito sem fazer o devido background check, que é a verificação do antecedente. Então, às vezes, estava vendendo para, enfim, varejo, estava vendendo para clientes que já estavam em recuperação, em falência. Então, sabia que era um crédito dos 12, mas não tinha feito a due diligence completa. A gente já está um pouquinho aí do compliance raiz da due diligence. Então, normalmente eu faço essa correlação e mostro para o cliente que o balanço dele ele pode melhorar em muito. Né? Então, isso já gera uma atenção, principalmente da alta direção, que muitas vezes é resistente ao programa de integridade. E tem outras pesquisas de mercado, para quem sabe, no processo de valuation, a reputação da companhia pode chegar a 37%. Então, eu vou trazendo números para começar o programa. Começo sempre pela matriz de risco, que acho que é o grande primeiro passo do programa. Entender quais são todos os riscos da companhia hoje, que depende do segmento dela de mercado. O varejo ele tem riscos próprios do varejo, por exemplo. Tem um índice de perda de mercadoria muito grande, chega a 30%. E falta de governança corporativa, perda de estoque, furto, interno e externo. Então, já são grandes problemas do compliance para resolver o andar do varejo. E eu começo, depois dessa matriz de risco, com propostas de soluções para cada risco, e a gente vai tratando o problema, né? Aí vai criando os manuais não são manuais de risco. Então a gente me pergunta, mas não tem um de prateleira? Não, porque precisa casar com o negócio. Precisa gerar também a comunicação estratégica, precisa ter uma identidade visual, um visual law. Então, normalmente esse é o diferencial competitivo do escritório, fazer um trabalho realmente bastante bonitinho, bastante customizado de acordo com o negócio do cliente e mostrar, no final dos contos, como isso vai impactar o balanço. Olha, isso é bem interessante. Eu acho que eu vou fazer um gancho agora para entender um pouco mais sobre a empresa que vocês fundaram juntas. Porque quando a gente fala, então, no sentido de ter um escritório boutique, fazer um trabalho extremamente personalizado, isso tem um valor agregado absurdo. Então, com certeza, vocês trabalham com tickets muito altos para esses clientes, mas na contramão da escala, né? Porque não tem como agora eu escalar, fazer 50 clientes desses por mês, porque eu preciso fazer 50 euros aqui para conseguir replicar isso de uma maneira excelente, né? Que é o propósito do escritório. Então, a essência da empresa depois foi justamente conseguir fazer isso de maneira escalável, então conseguir entregar alguma coisa nesse sentido. E conte um pouco mais do racional por trás da empresa, então. Legal, a B-Right já nasceu com esse propósito de escalar o negócio. E o relatório ESG já ele é mais escalável do que o programa de integridade, vocês estão. Né? Então, eu estou nesse passo do escritório de Romero Advocacia de escalar, contratando gente boa, mas um dia de cada vez também.
Eu estou aprendendo muito com a Larissa, que já está empreendendo há muitos anos, né? Então ela dá muitas dicas, assim, ainda eu quero sempre revisar, ver tudo, né? Ainda tem esse toque muito personalíssimo, né? Com relação a esse momento. Mas a ideia é que seja escalável o programa, até porque, entrando um pouquinho em outra pauta, que clubes de futebol, assim, tem 7 casas de aposta batendo na porta do escritório, com assim, o bom regulatório que a gente está vivendo da casa de apostas, também a necessidade de um programa de integridade ali nos times de futebol para evitar a manipulação do estado esportivo. Então, a ideia é que o programa seja escalável, de acordo com o segmento que eu estou falando, se é segmento de esporte, de uma forma, sobre de outra. Mas eu estou treinando as pessoas dentro de casa. Já a Be Right, acho que desde o primeiro dia a gente já teve essa visão, que é uma visão mais empreendedora e menos advogada. E até para não se sujeitar às regras da OAB, que impedem muitas vezes a publicidade, a gente fundou um CNPJ diferente, né, de consultoria mesmo. Eu vou deixar a Larissa falar, porque ela é isso em escala. Imagina. Sofrendo desde 2015. A Mocelinha Advogadas começou, né, trazendo essa essência muito do que eu executava nesse outro escritório, mais na área de regulatório, de monitoramento fiscal, trazendo essa gestão da empresa, dessa parte administrativa, tributária, e naturalmente foi caminhando para a parte de M&A. Então, surgia muito, a gente vai comprar a empresa tal, precisa de levantar a documentação, analisar risco, não sei o quê. Eu entrava aí com o escritório e, naturalmente, a gente virava um parceiro muito relevante, porque quando você tem a M&A, está mudando a direção, então a gente participava muito e começava a entender muito dessa parte de governança, tinha que alterar todos os quadros societários, mudava esse sistema, mudava um monte de coisa e a gente era quase o repositório, o HD da empresa, porque a gente tinha pegado antes e depois, mudava-se advogado e não sei o quê, e a gente tinha todas aquelas informações e a gente acabava caminhando com o cliente durante um bom período aí depois para conseguir arrumar. Então, eu sempre tive esse viés muito da organização e também da forma, o que me ajudou muito no escritório a nos diferenciar. Por quê? Eu sabia que eu não ia ser o top das galáxias em termos de tamanho, mas eu poderia aproveitar as minhas características para ser menor e mais rápido. Então, aquilo que um escritório grande é muito mais burocrático, o meu diferencial é tipo, não, você tem que adiantar despesa, tem que fazer qualquer coisa, a gente já vai resolvendo, é muito rápido. Então, essa disponibilidade com a rapidez sempre foi o nosso diferencial e a organização. Então, não se esperava também que o escritório fosse ter uma planilha top, que fosse ter uma organização de documentos que fosse muito boa. Ele já fechou a Kombi lotada de documentos para mandar para auditoria e tudo. E isso, como as meninas já tinham vindo comigo, eu sempre foquei muito em cultura. Porque ninguém vai ser você, né? E que ótimo que ninguém seja você, porque senão, se só você na empresa também não funciona. Mas coisas que você não abre mão e valores têm que estar muito fundamentados, porque senão a empresa vai virando outra coisa e você vai perdendo a essência daquilo que você fundou. Então, eu sempre foquei muito nessa essência, né, de que a gente é, como a gente atende, até porque o tipo de advocacia que eu sempre exerci não é aquela advocacia padrão do contencioso, do não sei o quê. Então, eu sempre tive uma certa dificuldade quando vinha um advogado novo, porque ele está com aquela mentalidade de esperar o processo andar, né? Enquanto eu tenho que ir para cima e gerar demandas e olhar para coisas que às vezes não está no meu contrato, mas que eu vi que ele precisa. Então, essa postura fez com que a gente se tornasse parceiros muito estratégicos para a empresa, porque ela sabe que ela pode contar com a gente para tudo. Então, teve um M&A recente que a gente participou da compra de ativos da EDP e tal, que até contratar a gente para eles, a gente contratou. Isso não faz parte do nosso core business, mas, assim, era um momento, a gente sempre deixa claro para que você não se descaracterize, mas, assim, a gente viu que era uma necessidade que eles tinham naquele momento, porque eles não tinham nem jurídico interno ainda, porque era uma empresa nova que estava sendo fundada. Então, a gente organizou a casa toda para eles, entregou, que a gente chama de trabalho de pós-merger, e beleza, toca aí. Então, a gente também quer ser desnecessário em algum momento, porque você resolve tudo, chega uma hora que não tem mais nada para resolver. E aí, isso entra muito na parte de governança. Por quê?
principalmente quando você já desce para outros tipos de outros clientes que eu atendo, que são empresas mais familiares, são empresas, muitas vezes, com faturamentos robustos, mas que não têm uma gestão organizada. Então, eu pegava assim, toda essa expectativa, todo esse histórico que a gente viu de grandes operações e traz para um contexto de empresas menores, mas que querem ser grandes, que têm visão. Então, nesse viés, a gente entrou para um lado mais de governança para esse tipo de empresa. A gente continua tocando os outros tipos de clientes, e principalmente M&A, que a gente adora, mas para esses clientes menores, além de fazer esse trabalho de arrumar a casa, a gente organiza para o futuro. Então, com as organizações societárias, com contratos, com mitigação de riscos, etc. E aí é onde a gente se encontra, porque o compliance precisa da due diligence, precisa da governança. Eu preciso da governança, mas a minha experiência de compliance era mais limitada. E, paralelo a isso, em 2017, mais ou menos, eu abri uma empresa de marketing, pautada na dor que eu tive de construir uma marca dentro de um escritório de advocacia. E essa empresa frutificou, tem a vida dela, toca para lá, e a gente entra numa área de comunicação. E o compliance, novamente, hoje em dia a gente tem sido muito procurada por conta disso, porque o compliance não pode ser só um documento bonito. Sim. Ele precisa ter a adesão das pessoas que estão na companhia. O mercado tem que enxergar aquilo que você está fazendo. Então, a gente se apodera desses recursos do marketing, da governança, de tudo, e aí a gente começa a falar, cara, mas e aí? A gente vai fazer isso pelo C. Romero, a gente vai fazer isso pela Mocelinha Advogadas, e a gente ficou tentando entender qual que seria esse caminho, e aí é onde nasce a Be Right, que a gente fala, não, vamos facilitar essa comunicação. Ao invés da pessoa falar, você vai passar pelo compliance no C. Romero, aí você vai para a governança, aí depois você vai para a empresa de marketing. Vamos trazer esse serviço mais consolidado dentro de uma bandeira que não tenha nem meu nome nem o seu, porque aí a pessoa também tem uma outra expectativa, né? Ela não está indo buscar a Mocelinho ou a Romero, né? Ela está indo para uma empresa que tem o nome dela, que tem a identidade dela, então fica menos personalíssimo também. E isso é um pouco do que a gente está buscando para conseguir desassociar um pouco desse boutique, porque o boutique ele está no formato, né, que você é feito, na customização, mas não necessariamente precisa ser a pessoa. Então, quando você está com uma cultura mais forte, você consegue implementar isso. E eu tenho pouquíssimos problemas, assim, ninguém me liga mais, assim, sinceramente. Me liga, assim, quando quer viajar na maionese. Sabe que eu sou mais a futuro, estratégia, para onde que a gente vai olhar agora. Mas operacional, dia a dia, eu sou sempre surpreendida, todo mundo, nossa, fulano de tal me atende super bem, tal. Então, é mais ou menos por aí, para conseguir sair um pouco desse... Perfeito, e complementando você, até a ideia da Be Right já foi um nome internacional, diferente do escritório de advocacia. Então, a gente queria uma empresa com raízes nacionais, porém, já focando num mercado mais global. Mais amplo. Então, o próprio nome, ele já revela um pouco do nosso processo de criação, né? E aí, eu acho que a cereja do bolo, que a gente botou um pontinho antes do Bright, era para ser Bright Consultoria, e eu trouxe essa pegada de compliance, vamos falar um pouco de ser, né, correto, de estar correto, então vamos botar um ponto antes do Bright, que aí fica esse joguinho no nome, Be Right ou Bright, né, dependendo do dia a gente fala de uma forma diferente. Muito bom, muito bom. E, gente, então pensando tanto no escritório, mas também para a empresa especificamente, eu quero entender dois lados assim que eu acho que faz muito sentido para a audiência. Primeiro é o lado do ponto da virada. O que vocês atribuem hoje o sucesso do escritório especificamente? Foi uma decisão? Foi uma ação? Foi um cliente? Foi o quê que exatamente falou assim, cara, eu acho que esse momento foi um dos maiores pontos de inflexão aqui da realidade do escritório, que fez com que a gente tivesse a proporção que a gente tem hoje. E também o outro lado disso, que, cara, qual foi a maior dificuldade? O maior desafio até hoje foi manter a cultura, foi contratar pessoas, foi conseguir o cliente. Qual que, na visão de vocês, seria também a maior dificuldade? Então, esses dois lados. O maior ponto de virada, né? O que fez mais dar certo e também o que hoje foi, esse aqui foi o maior muro que eu tive que pular para conseguir passar, né? Gostei dessa frase. Eu vou responder minha resposta mais curta, porque o escritório C. Romero Advocacia faz 1 ano em julho. Então, assim, ainda não tem nenhum ano, né? E eu estou vivendo esse ponto de virada. Então, o que aconteceu no meu escritório? Eu percebi que o meu cliente poderia me vender. E vende melhor do que eu me vendendo.
né? Então, sem nenhuma pretensão, eu fiz um evento com um parceiro chamado Ouvidor Digital, que é um parceiro que só faz canal de denúncia digital, e é um parceiro, assim, muito grande. Ele fez, inclusive, o Comitê Olímpico, na época das Olimpíadas, e atende os atletas, né? Para os atletas poderem denunciar qualquer tipo de assédio sexual, principalmente as meninas, né? Do esporte ali, de uma forma online. Até eles usam o WhatsApp, então eles têm contrato com a Meta. Então, eles já eram um parceiro muito grande, apostaram no meu escritório, assim, ali no dia do DRE. Postaram do D0, viram alguma coisa em mim, viram o meu amor pelo compliance, e a gente fez um evento juntos no meu escritório. E eu nunca imaginei que esse evento teria um alcance tão legal. Então, eu estou vivendo meu momento de virada, porque a gente trouxe cada um cliente para contar o case, né? Então, eles trouxeram o cliente deles para contar como está sendo o programa de compliance dentro da empresa e como foi a implementação no canal de denúncia. Eu trouxe um cliente meu para falar como está sendo a implementação do programa de integridade pelo C. Romero Advocacia. O que a gente não imaginava é que um cliente vendeu para o outro, né? E ele já foi uma ideia deles, eles já tinham falado, olha, falar de cases é mais prático para todo mundo, levanta questionamentos que outros podem ter, mas não pensaram. Então, a gente fez ali um evento para quem era nossos clientes, também para quem estava no topo de funil, potenciais clientes, pessoas que, enfim, empresas a gente já tinha feito proposta, mas ainda não tinha entrado. E o que eu percebi eu tenho a sorte de ter um cliente muito, muito legal e muito eloquente, e ele começou realmente a vender o meu escritório, muito melhor do que eu mesmo. Eu estou quase contratando meu cliente aí, mundo afora, para ele falar do C. Romero Advocacia. E eu percebi que os outros que não eram meu cliente começaram a perguntar para o meu cliente, mas por que o C. Romero Advocacia mexeu no MVV, na missão, visão e valores, para montar um programa de integridade? Como se correlaciona? E o cliente falou, não, é muito importante ter visão do todo, né? Para gerar engajamento dos funcionários, dos colaboradores, eles precisam se sentir representados. E aí a companhia tinha um MVV muito antigo, justamente da década de 90, não estou brincando. E a gente foi a primeira coisa que a gente viu, assim, eu já botei o meu pessoal de marketing para olhar junto comigo, e foi algo que eu não imaginaria também que gerasse tanta repercussão, né? A gente criou algo realmente que valorizasse esse cliente, é um cliente que está no segmento de beleza, então, assim, era mais importante ainda que os colaboradores se sentissem representados, e a gente colocou uma frase que é ser a sua melhor versão. E quando eu cheguei para fazer também um treinamento de compliance na fábrica, todo mundo falava isso, eu adorei ser a sua melhor versão. Então, assim, a gente às vezes não imagina o alcance de certos trabalhos. E esse evento especificamente, e se vocês querem escalar o negócio de vocês, mais do que o boca a boca, fazer eventos estratégicos, e esse evento que eu fiz, por exemplo, foi um café da manhã com um parceiro. Procurem parceiros que possam também trazer outros clientes para o seu topo de funil, né? E faça essa apresentação de cases, porque fica uma venda muito mais orgânica. E daí, desse evento, surgiram alguns calls e alguns follow-ups. Então, eu estou vivendo esse momento de virada e a dificuldade maior é escalar o time. Eu diria que, além da cultura, eu ainda sou um pouco perfeccionista. É ter alguém ali que entregue a mesma paixão que eu tenho pelo compliance. Porque eu não empreendo, assim, apenas pelo ponto de vista financeiro, né? Apenas para ter um resultado financeiro, apesar de eu ser muito focada em números. Mas eu sempre tive esse amor pelo compliance, antes dele ser uma área consolidada no direito, né? Eu já tinha ali meu quê de detetive, já queria mexer em tudo, montar um código de ética. Então, assim, tem tanto amor envolvido que eu tô com essa dificuldade de realmente escalar o time para todo mundo ter a mesma paixão, né? Eu não gosto de contratar gente que só vê o emprego por emprego. Eu quero todo mundo que ame esse propósito do compliance, ame levar integridade para as empresas, ame levar autoestima até para as pessoas, porque eu nunca imaginei que o MVV ia reverberar dessa forma. Então, eu estou vivendo ainda essa dificuldade também, de escalar o time. Mas, olha, se você ama compliance, por favor, me procure. Eu estou nessa fase de contratação, mas tem que amar, tá? Não pode só gostar. Legal, show de bola. E você, Lani? Meu Deus. Um queijo e uma rapadura aí. Exatamente. Olha, eu assumi um projeto que foi um projeto, assim, que foi um ponto de virada bem relevante na minha carreira, porque foi a transformação da Total Energies, né, que hoje que é a multinacional francesa, que é a quarta maior empresa de energia do mundo. Eles já estavam no Brasil há muitos anos com a lubrificantes e eles compraram a operação da Zema, de Minas Gerais e tal, de distribuição de combustíveis. E a gente foi contratado para ser o operacional mesmo dessa operação societária,
baseado em trabalhos e clientes que eu já havia atendido no passado. Então, acho que uma coisa que sempre fez parte de mim e da empresa como um todo é sempre fazer assim o melhor que você pode fazer enquanto serviço. Então, os grandes clientes que eu tive, que tenho, sempre foram baseados em indicação interna. Até por ser, né, a gente está falando de clientes maiores, eu atendo BTG também, meu cliente atual, inclusive. Então, sempre veio, esses clientes sempre vieram por alguma indicação. Ah, Larissa, o escritório da Larissa nos ajudou em tal coisa, conversa com ela sobre tal coisa. E isso continua até hoje. Tem mais de 10 anos que eu saí do escritório que eu estava e isso continua se alimentando pelos clientes que nós atendemos, né, no decorrer desses 9 anos que eu estou empreendendo. E quando chegou esse projeto para nós, era um projeto que parecia uma coisa, né? Era participar da operação, são tantas filiais, tantos estados. Só que quando a gente foi ver mesmo, era um megazord, assim, porque era muito sinistro, porque a operação era a compra de algo que é menor, vou falar bem de forma leiga, assim, para as pessoas conseguirem entender, mas, enfim, a empresa que estava sendo comprada, ela era maior do que a que estava comprando. Então, todas as licenças, todas as coisas relevantes estavam na empresa comprada. E não tinha como você transferir isso, porque essa transferência implicaria em travar as operações. Então, nós tivemos que espelhar a operação como um todo. Então, todas as filiais, todas as licenças, todas as alvarás, tudo que uma empresa tinha de um lado, a gente teve que fazer debaixo da outra e escolher um dia D que a gente ia fazer a tal da virada de chave. E isso a gente está falando, assim, né, de todos os CEOs, presidentes e tudo da Total, que são todos franceses, e que você fala um número, é aquele número, não é o jeitinho brasileiro, não. Vai ser lá no final de novembro. Nós vamos ver isso aí, fica tranquila. Vamos ver. Não, era dia 5 de dezembro que tinha que acontecer a tal da virada de chave. E nisso nós estávamos também trabalhando com outros, escritório específico para o societário, o escritório do tributário, a própria empresa, isso envolvia todos os setores da empresa, porque eu estou falando de operações, eu estou falando de logística, eu estou falando de jurídico, eu estou falando de RH, eu estou falando de contabilidade, eu estou falando de tudo. Então, e num projeto como esse, desse tamanho, a gente, né, tinha o responsável jurídico, que é o Alfred, que é um excelente profissional, que era praticamente o dono do projeto, e ele falou, cara, eu preciso que você toque isso. E eu ouvi o dia 5, eu falei, é o dia 5, passei a tinta na cara, é o dia 5 que nós vamos conseguir. Contratei um monte de gente da noite para o dia para conseguir, mandei um para cada estado, foi uma loucura. E assumi uma frente que tecnicamente não seria muito a minha, porque já tinha o outro escritório que seria responsável pelo projeto. Só que como eu estava na operação e no dia a dia, os dados mais quentes e mais rápidos estavam comigo. Então, naturalmente, eu puxei essa liderança para poder atualizar todo mundo e manter planilhas muito bem feitas e apresentações e tal. Então, esse foi um grande ponto de virada, porque no dia 5, quando a gente conseguiu, de fato, ativar todas as filiais, e foi realmente na data e tudo, o CEO da época, né, falou assim, o que eu posso fazer profissionalmente por você? Onde você quer estar? Você quer que eu te apresente alguém? Você quer... como você vê seu escritório? Então, isso foi assim... Tive até dor de barriga no dia. Passei até meio mal. Porque embora eu não faça as coisas pelo reconhecimento, eu faço para eu mostrar que eu consigo, assim, tipo, eu gosto de me autodesafiar, assim, se ninguém me falar nada, eu sei se tá bom ou não, entendeu? Não preciso de tanta aprovação externa. Mas você ter esse reconhecimento de alguém daquele calibre, que já trabalhou com um monte de gente, com um monte de escritório no mundo inteiro, foi muito relevante para mim. Foi um dia que eu considero como um marco, assim, né? E também, por outro lado, a maior dificuldade foi justamente essa, porque
advogado também acha que ele precisa saber tudo, de todos os negócios. E ele se boicota muito, né? Muitos advogados infinitamente até melhores do que eu, mas que às vezes não conseguem se vender ou não conseguem se colocar. E eu sempre tive uma pegada do tipo, que eu não sei, me dá 5 minutos que eu vou descobrir, ou eu vou conhecer, eu vou ligar para alguém que sabe. Então, óbvio que isso não pode ser feito de uma maneira leviana, porque é o seu nome que está na frente, e você não vai principalmente pegar um cliente seu, um case seu, um negócio e jogar para alguém fazer. Mas manter o controle e entender que você vai ter coisas que você não sabe, que você vai precisar de outras pessoas. E num projeto como esse, dessa magnitude, é impossível que você esteja em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, isso te ensina muito também sobre gestão, sobre delegar, sobre cobrar, sobre verificar. Porque qualquer coisa que desse errado era um prazo que a gente não tinha, porque tudo isso era num período de 6 meses, entendeu? Então, enfim, essa inteligência acaba indo e passando para todas as outras coisas. Muito legal. Gente, eu tenho mais 2 perguntas para fazer para vocês. Pensando agora, então, mais do ponto de vista estratégico, mudando um pouquinho de saco para mala, vocês acreditam que, quando a gente fala de grandes contas, como Adidas, como BTG, como, enfim, qualquer outra grande empresa hoje que procura, né, uma questão de compliance, eu acho que o compliance transcende o volume de pessoas dentro de uma corporação, mas ele é mais procurado por uma questão de estar relacionado, às vezes, com processos de M&A, com processos de valuation. Então, isso, de certa forma, está envolvido com mercados um pouco maiores do que o mercadinho do seu Zé, que poderia ter compliance também, mas não está olhando para isso num primeiro momento. Então, como que vocês hoje, como é que funciona esse ciclo, assim? Porque tem muita gente que fala, não, nossa, meu sonho é ter um cliente gigantesco e tal, eu quero conseguir isso, mas a maioria dessas pessoas não tem um processo, né, comercial para abordar esses caras e não sabe como o jogo funciona. E quando entra nesse jogo, se frustra muito, porque quando a gente fala de grandes contas, eu imagino que tem um ciclo gigantesco para tomar decisões, tem que passar por muita gente, tem que voltar e vai. Então, primeiro, esse ponto, como que hoje, quais são as maiores estratégias hoje que vocês utilizam para fazer o processo comercial como um todo do escritório? Vocês abordam quem primeiro, e aí é um tomador de decisão? Como que funciona o funil, vamos dizer assim, de vendas do escritório de vocês ou até mesmo da BeWrite? Legal. No escritório de advocacia, eu reparei que o fato de eu dar aula e de gostar de escrever, inclusive trouxe aqui o presente para vocês do livro que eu sou coautora, gerava muito interesse e um engajamento orgânico, né? E eu acredito que tudo que eu faço tenha muito amor e é muito orgânico ainda. Nunca tive nenhum tráfego pago, nunca... Não porque eu não acredite, eu acho que eu vou chegar nesse estágio muito rápido. E eu acredito sim no tráfego pago, mas assim, o fato de eu ser professora já me gerava clientes orgânicos, né? A SPM, para quem não conhece, ela tá no B2C, então ela tem cursos ali de curta duração voltados ao público que querem aprender mais compliance. Então eu tenho um curso lá de compliance e governança corporativa aplicados a estratégias ESG, e tem outro agora que eu lancei esse ano, que é inovação em compliance. Então tem esse curso que vende no B2C, mas a SPM também vende no B2B. Então, eles têm uma outra frente que vendem também empresas, né? Então, eu tive a oportunidade incrível de conhecer diversos executivos, diversas empresas desse ticket alto, né? Então, o fato de eu dar aula e escrever gerou muito negócio, né? A SPM, ela me apresenta muitos potenciais clientes e um grande cliente entrou através desses cursos que eu dou e através de uma apresentação da SPM. Porém, eu descobri também que quando eu entregava no final de ano, todo mundo tem uma prática de dar uma lembrancinha, né? Todos os escritórios de advocacia gostam de fazer isso, né? E o que eu pensei? Gente, ao invés de eu gastar dinheiro, de novo eu em números, fazendo garrafa que ninguém quer, ou fazendo um mousepad, que eu acho que já ficou um pouco batido, gente. Desculpa, eu tenho opiniões muito fortes sobre brindes. Ô Marquinhos, manda embora todas aquelas garrafas aqui. Não, eu gosto de brinde, eu gosto de receber. Se vocês querem me dar, pode me dar. Mas assim, o que eu pensei? Bom, eu faço política de brindes e entretenimento. Eu mesmo falo que não pode aceitar se passe de R$200. Então, o que eu vou dar pro cliente? Falei, vou dar o livro que eu escrevi. Então, por incrível que pareça, quando eu abri cada livro e fiz uma dedicatória pessoal para vários potenciais clientes, pessoas que eu tinha conhecido há muito tempo atrás, pessoas que a SPM tinha apresentado, executivos que estavam na minha trajetória de anos, né, de carreira em compliance. Quando eu abri cada livro e fiz fulano de tal, no dia tal, 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 você me falou tal frase, eu amei te conhecer, eu espero que o seu negócio renda muito sucesso, eu espero que esse ano você tenha vários projetos bacanas. Então, para cada executivo ou executiva, eu escrevi uma dedicatória, mão a mão. Eu juro, eu passei um domingo inteiro. Eu acordei às 7 da manhã com a minha mãe, que começou a embrulhar cada livro, e terminei às 8 da noite. E só fiz isso no domingo inteiro.
E isso me gerou muito negócio. Eu nunca imaginei que as pessoas ficassem tão emocionadas de receber uma dedicatória. E foi também com todo o meu coração, porque era um livro que eu estava ali muito emocionada de escrever e também queria que cada um se sentisse representado, queria que cada um soubesse do carinho que eu tinha por ter conhecido aquele negócio. E isso me gerou, assim, várias oportunidades. Cília, eu recebi seu livro, vamos marcar reunião na semana que vem? Cília, eu recebi seu livro. Poxa, esse ano eu tenho um budget para fazer compliance. Então, eu não sei se é certo ou errado, mas essa foi uma estratégia de negócio. Você vê meio boutique minha estratégia, mas muito personalíssima, né? Funcionou. Então, eu aproveitei um dom que eu tinha, que era de escrever, e falei, eu acho que tem mais aí. Eu acho que um brinde que é um livro é um brinde já pessoal, acho que sai do comum, né? E ainda com a dedicatória, por incrível que pareça, muitas pessoas não leem o livro, mas amam a dedicatória. Então, isso foi muito bacana para o negócio. Então, essa foi a minha estratégia, além de conhecer vários clientes legais e continuar conhecendo através da SPM. Legal, show de bola. Você, Lari? Eu cometi alguns erros. Isso é muito legal também, contar também. Porque eu sempre gostei de postar e tive Instagram desde o início, assim, dos tempos, quando o Instagram era só de iOS e tal. E eu fiz muitas amizades com blogueiras, não sei o quê, e elas eram minhas amigas. Eu falei, não, eu vou me matricular nessa academia cara e vou em todos os eventos com elas para prospectar, né? E fui em todos, ganhei vários brindes sem futuro e não fechei nada. Gastei um dinheiro com a academia, que era mais de R$1.000 a academia lá em São Paulo, né, e tal, e não consegui fazer uma amizade. Que rendesse um contratismo. Nada, não paguei nada, nem a água, nada. Mas também foi importante para eu ver que eu precisava de uma outra empresa que tivesse um outro tipo de serviço. Foi aí que eu também abri a empresa de marketing. Eu falei, eu preciso de um negócio mais fácil de vender, porque não é todo mundo que precisa de um M&A, de um negócio, uma governança. Então, naturalmente, era uma venda mais difícil. E aí você precisa avaliar onde é que o seu cliente está, né? Então, assim, não adianta... pode estar lá na academia? Pode, mas eu, pessoalmente, não sou uma pessoa muito de puxar assunto com quem eu não conheço. Então, beleza, eu posso me esforçar para fazer? Posso, mas não é natural meu e eu vou gastar mais tempo do que para uma pessoa que isso é mais natural. A gente só se conheceu porque a Cecília veio puxar assunto comigo. Eu sou de conversar. Eu não sou muito... Eu converso com quem eu já conheço e tal, embora pareça que eu tenho uma personalidade até mais extrovertida, eu sou mais introvertida. Algo que eu acredito muito são em relacionamentos. E quando a gente faz direito, naturalmente, as pessoas que você estudou vão para caminhos diversos. Então, eu começaria por aí. Porque o seu colega de sala, às vezes, não vai abrir um escritório, vai trabalhar na empresa tal e ele pode ser um contato para fechar um negócio. E o bom da nossa profissão é que quanto mais velho você está, melhor, né? Porque os seus colegas vão assumindo posto de diretoria, vão assumindo outros lugares e eles podem te indicar, mas quem não é visto não é lembrado. Então, eu sempre foquei muito em manutenção de relacionamentos e, por isso, até hoje, essas pessoas me acionam, porque eu faço questão de lembrar de um aniversário de um filho, eu compro um presente e mando, eu tô num lugar, eu lembro da pessoa. É importante você ter uma relação onde você não tá ali só pedindo, porque senão fica desgastante, fica chato, a pessoa nem te atende. Então, eu não fico pedindo coisas ou... Quando há uma oportunidade e tal, eu pergunto como é que está a tal situação, se a pessoa veria alguma possibilidade de fechar um negócio assim assado, mas eu busco gerar esses relacionamentos e fazer essa venda de uma forma mais natural, pelo tipo de cliente que eu atendo. Pode ser que você atenda, às vezes, um contencioso, um negócio mais batidão dia a dia, que você vai ter uma outra forma de captação. Por isso, eu não acredito também em fórmulas prontas. Algo que eu fiz também que me auxiliou foi pelo LinkedIn. Vou falar LinkedIn que a gente está no Brasil, tá? LinkedIn, não. Eu cacei diretor jurídico. Falei, quem me contrata? Diretor jurídico. Então, eu mandei mais de 100 e-mails daquele lá, já fazendo algo também, dando alguma coisa, do que só... Oi, tudo bem?
Então, o que eu fazia? Eu pegava, analisava aquela empresa. Onde que essa empresa pode ter algum problema? Então, fazia até uma mini due diligence, pesquisava os processos, dava uma olhada naquilo que eu poderia oferecer como uma solução. Então, a minha mensagem era personalizada também. E nisso, chamava a pessoa para tomar um café e tal. Vamos botar aqui de 100, uns 6 me responderam, mas 2 eram muito relevantes. Um estava na Toshiba na época, o outro estava na Açaí. Eu consegui marcar café e virou pessoas que, assim, talvez eu não tivesse como acessar. E eventos também é muito, muito interessante, porque dependendo do evento que você vai ter mais pessoas ali, ou cursos. Também fiz o liderança na FGV do Abílio Diniz para eu conhecer outras pessoas de mercado. Então, você tem que caçar onde é que o seu cliente está. Total. Gente, show de bola. Eu só vou extrair um pouquinho o conceito para a galera do que vocês falaram aqui. Eu acho que tem muitas coisas relevantes que dá para extrair. Eu vou mastigar um pouquinho mais o insight para a galera. Do que a Cecília falou, que conecta com o que a Larissa falou muito, que eu percebi foi o seguinte. Primeiro, sim, você tem que... eu falo muito sobre essa questão no marketing, propriamente dito, falando do digital ou não, mas você tem que adquirir, né? Aquisição. Então, quando você vai fazer um anúncio, alguma coisa, você está pagando para aparecer para pessoas. Um evento ou qualquer outro tipo de relacionamento offline não é mais do que isso, né? Você está comprando um acesso. Só que aí que está o ponto, que eu acho que conecta com o que a Larissa falou. Cara, eu posso participar de um evento do Simpósio de Direito Previdenciário, não sei do que, não sei das quantas, lá no Rio de Janeiro? Cara, pode, mas quem que vai estar lá? Quem são as pessoas que vão estar lá? Outros advogados. Então, assim, você está no meio da tua turminha, na tua panelinha, e, cara, ali você não vai conseguir gerar cliente. Você tem que entender sempre o momento e onde o teu principal cliente vai estar, e ali ser um canal de fato ativo. Uma coisa que me chamou a atenção, que tem relação com o que a Cecília faz, é porque assim, ela é professora hoje de compliance, mas ela é professora na ESPM. Não sei se vocês conhecem a ESPM, mas é a Escola Superior de Propaganda e Marketing. Então, tipo assim, ela poderia ser professora na PUC de São Paulo, do Direito, da Faculdade de Direito? Poderia, mas isso talvez não abriria a mesma quantidade de portas que a ESPM, que é justamente onde tem os empresários, onde tem pessoas que são de fora do mercado do direito. Então, sim, ser professor, escrever livros e fazer esse tipo de coisa, cara, gera resultado, mas você tem que entender para onde você está direcionando isso, né? Onde você está comprando esse acesso? Você está comprando acesso numa avenida que não passa ninguém. Então, aí você não vai conseguir ter o resultado que você espera. Então, acho que isso é um ponto bem legal, só para extrair para a galera entender que, tipo, cara, sim, vale a pena fazer evento, sim, vale a pena fazer tudo. Só que a grande questão é onde que você está colocando essa energia. Se é de fato um lugar que pode te gerar esse resultado, ou se é na academia Bodytech, por exemplo, que eu não consigo, né? Acho que a academia não foi uma boa, mas eu gostei muito dessa lição aprendida. Exatamente. Boa. Gente, então para a gente finalizar, só para a gente entender um tópico final agora. Então, para o advogado, para a advogada, ou até mesmo para a pessoa que ouviu vocês dizendo tudo que vocês falaram até aqui, o que vocês acreditam que faz a diferença para quem quer atuar e quer ter resultado com compliance corporativo ou que quer construir, empreender? Uma dica final, assim, como se fosse uma mensagem que vai ficar para essa galera para sempre, para quem vai ouvir hoje, para quem vai ouvir daqui a um ano esse episódio. O que vocês acham que seria essa dica que vocês dariam para quem quer se desenvolver melhor dentro dessa área ou de um direito como um todo? Legal, eu vou falar, não tenha medo, porque a quantidade, depois que eu abri o escritório de advocacia, a Be Right com a Larissa, a quantidade de pessoas que me procuram, que tem produtos fantásticos, tá? Produtos, assim, que tem um componente de inteligência artificial, porque pela SPM eu comecei a conhecer muitos executivos que não eram advogados, né? E diversos executivos têm produtos fantásticos, já fizeram site, tá? Já tem logo, já tiraram até foto com fotógrafo, mas não tiveram coragem de lançar o seu produto, né? Então, assim, cada um tem o seu caminho, sua trajetória. Eu até comecei diferente da Larissa, eu não tinha a visão de marketing que eu tenho hoje. Então, eu comecei tentando entender qual era o meu negócio, né? Porque eu sabia que não tinha mais acordo de leniência para celebrar. Então, deixa eu entender qual é o problema que está acontecendo dentro dos departamentos jurídicos ou dentro das empresas. Tá tendo muita assédio, não tá? Tá tendo corrupção, não tá? Fraude, o que tá acontecendo? Então, eu fui pra rua e eu não tive medo de me vender, porque eu amo tanto que eu faço que eu sabia que ia fazer bem. Não sabia como isso ia acontecer, né? Então, eu fui criando marketing aos poucos, mas eu sabia que eu ia resolver o problema, porque eu amo e já faria isso de graça. Então, por incrível que pareça, muita gente para quando tem que dar cara a tapa. Quando chega a essa fase de realmente se lançar, falar de si mesmo, falar do seu expertise, falar do compliance, falar do que ama fazer, isso trava muita gente. E pessoas, assim, muito melhores do que eu. Então, assim, eu nem de cara sou tão boa tecnicamente como muitas pessoas que eu conheci ao longo da minha jornada empreendendo, mas eu acho que eu sou muito mais corajosa do que todo mundo e eu não tenho medo. E eu acho que, na verdade, o meu cérebro gosta de
casos muito complexos, né? Eu acho que por ter começado nessa grande investigação de FCPA, envolvendo uma grande multinacional, era uma investigação que tinha muitos países envolvidos, eu queria realmente casos complexos e não tinha muito essa questão, tipo, como é que eu vou entrevistar essa pessoa, que cuidado que eu vou falar, não sei o quê. Eu queria ir pra cima mesmo, né? Então, tenha coragem. Se você tem um sonho, ama o que faz, é responsável financeiramente falando, tem uma ideia, uma visão de negócio, não tenha medo, se lance. Essa é a minha dica. Essa é muito boa mesmo. E você? Vou contar uma pequena história. Eu gosto de história. Quando eu me formei, e aí fiquei tentando entender o que eu ia fazer, me inscrevi nessa pós de ciências criminais e fazia tudo quanto era caso que aparecia, porque eu queria ganhar um dinheirinho e queria ver o direito na prática, né? Então, meio sem medo, fui pegando. O menino que entrou no colégio com a arma, pego. A mulher que quer separar do marido, pego. O cheque que descontou aqui, pego. Sai pegando tudo. Pô, sério, você vai pegar esse negócio? Eu falei, eu preciso aprender o que tá fazendo. E ligava para todo mundo, pedia ajuda e fazia. Só que, beleza, passou. Eu não queria ficar fazendo um monte de coisa picada o resto da vida. E eu já estava insatisfeita de estar na situação que eu estava, no local físico mesmo, de estar em Vitória e tal. E eu acredito que esse é um lugar que muitas pessoas se encontram. Às vezes formou, não encontrou ainda aquilo que quer fazer mesmo, trabalha num lugar que não gosta tanto. Eu estava mais ou menos nessa pegada. E fazia algumas diligências DPVAT, audiência DPVAT, não sei o que lá. E uns colegas meus falaram, olha, a gente está com um escritório e está precisando de um advogado para ficar lá mais fixo e tal. E até então eu já tinha mandado aqueles currículos para o Rio de Janeiro e eu estava assim, já sonhando, vendo casa no Rio de Janeiro, eu andando no Leblon. E aí chega uma proposta de você trabalhar num escritório local e tal. E eu aprendi essa lição lá porque eu não tinha ainda aquilo que eu queria, que era estar num lugar maior e não sei o que lá, mas eu tinha algo ali na minha mão naquele momento. E eu poderia fazer aquilo ali meia boca, porque não era o que eu queria fazer mesmo e tal. Mas eu falei assim, eu vou ser a melhor advogada que eles tiverem. Então, eu era a primeira a chegar, eu era a última a sair, eu me dedicava mesmo, fazia aquilo ali com prazer, com amor. E em 20 dias que eu tinha entrado nesse escritório foi quando veio a oportunidade de eu ir para São Paulo. Depois, novamente, nesse escritório, chegou um momento que eu não queria mais estar ali. Mas isso não fez com que eu saísse de lá de qualquer jeito. Então, essa é uma lição que eu carrego para a vida e eu acredito que todo mundo deva fazer. Fazer o melhor que você pode com as condições que você tem, onde você está agora. Porque alguém pode te ver. Quando você não estiver mais cabendo numa situação, naturalmente ela irá mudar. Mas se você ainda está em uma situação financeira, emocional, profissional, é porque tem alguma coisa que você precisa aprender ali ainda. Tem alguma coisa que te conecta ali. Você não estaria num lugar tão ruim se você não tivesse nada que te conectasse nesse lugar. Então, tente entender isso o mais rápido possível e mudar quem você é. Porque a partir do momento que você mudar quem você é, novas oportunidades melhores aparecerão também. Humildade, super importante, né? Principalmente para um advogado. Legal, Lari. Gostei. Demais, bom demais. Gente, a gente poderia ficar aqui 3 horas conversando. Boa de conversa demais. Mas vamos lá. Gente, então assim, para vocês que ficaram curiosos, querem conhecer mais a Be Right, o escritório da Larissa, o escritório da Cecília, até mesmo a rede social pessoal delas, a gente vai deixar todas as redes sociais na descrição, né? O Marquinhos vai deixar lá. E eu só tenho a agradecer agora pela audiência, pela presença das meninas aqui. Foi uma puta aula, um bate-papo animal. Então comenta aqui depois o que você achou. Se você está vendo pelo Spotify também, não esquece de ver se você segue o nosso podcast. E é isso, pessoal. Até o próximo episódio, número 200, episódio mega especial para a gente também. Então, um abraço e até lá. Valeu!